Saudações de paz aos amados irmãos, amém? Saludo a los hermanos con la paz del Señor, amén. É um prazer estar com os irmãos aqui essa noite. Es un gusto estar con ustedes en esta noche. Podem tomar os vossos assentos, por Puede gentileza? tomar vuestro lugar. Culto maravilhoso Un culto especial em que o Espírito Santo en que el Espíritu Santo tem movido através dos louvores, se está moviendo en medio de las alabanzas, aquecido o nosso coração está aqueciendo nuestro corazón de uma maneira muito especial. de una manera muy especial. E vai continuar falando Y seguirá hablando através da sua preciosa por palavra. medio de su preciosa palabra. Quero agradecer ao pastor presidente Rindo la gratitud a nuestro pastor presidente que tem nos cedido esse altar para fazer uso da palavra de Deus. que nos concede el altar para hacer uso de la palabra de Dios. Quero agradecer também aos obreiros Rindo el agradecimiento a los obreros que têm nos recepcionado tanto que carinho. nos Tanto han amor. recibido con tanto cariño. Por isso estamos felizes. Por eso estamos muy felices. Vamos adentrar na palavra de Deus Adentraremos en la palabra de Dios para não perdermos mais tempo. para no perder tiempo. Abram vossos exemplares Abra vuestras Biblias no livro de Apocalipse. en el libro de Apocalipsis. Apocalipse capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 versículo 7 até o versículo de seu número 11. hasta el versículo 11. Eu recito primeiro, depois você, Amén. ok? Recitará él primeramente en portugués, después yo estaré hablando en español. Apocalipse capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 versículo 7 até o versículo de seu número 11. hasta el 11. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as suas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Mesmo tendo pouca força, guardaste o meu nome, não negaste o meu nome, e fareis aos sinagogas de Satanás, aos que se dizem judeus e não são mais mentem. Eis que eu farei que venham, adorem prostrado a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam a terra. Eis que venho sem demora. Guarde o que tens para que ninguém roube a sua coroa. Guarde o que tens para que ninguém roube a sua coroa. Aleluya. Dice así la palabra del Señor: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre nadie puede cerrar, y lo que él cierra nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces y he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tiene poca fuerza, sin embargo has obedecido mi palabra y no me negaste mi nombre. Mira a eso que pertenece a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que se dicen ser judíos y no lo son. Los obligaré a que venga y se postre a tus pies. Ellos reconocerán que a ti, a quien amo, dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de puertas que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Yo vengo pronto. Aférrate a lo que tiene para que nadie te quite tu corona. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Aleluya. Glória a Deus. Glória a Deus. Podemos contemplar através dos escritos sagrados, Podemos contemplar por medio de la Sagrada Escritura, porque a porta que Deus abre, porque la puerta que Dios ninguém abre fecha. nadie puede cerrar. Então temos que ter consciência Tenemos que tener la conciencia que o diabo, que el diablo, ele tem poder, él tiene poder, mas o nosso Deus pero nuestro Dios tem todo o tiene poder. todo el poder. Todo o poder.
todo. Tudo está no controle de suas Todo mãos. está bajo el control de Dios. Então nos reserva Entonces cabe a nosotros somente confiar nele, solamente confiar en Él, obedecer a sua palavra obedecer su e palabra guardar y a guardar coroa de vida la eterna, corona de vida porque ele eterna. vai voltar Porque Él regresará para arrebatar a sua igreja. para arrebatar su Que iglesia. nós venhamos, Que nosotros vengamos, mantengamos firmes com um contato visual con el contacto visual na vida eterna, en la vida eterna, sabendo que aqui tudo vai passar. sabiendo que todo eso pasa. Vamos manter Mantengámonos com as nossas lamparinas con acesas, nuestras lámparas encendidas, esperando o retorno do noivo, esperando el regreso del novio, porque ele voltará porque Él regresará e não tardará. y no tardará. Glória a Deus. Gloria a Dios, aleluya. Glória a Deus. O texto que eu venho vos falar hoje El texto que los vengo a hablar a ustedes hoy é um tanto complexo, es muy complejo, porque cada livro, porque cada libro, cada escrito cada escrito foi para um povo diferente. ha sido para un pueblo distinto. A Bíblia diz La Biblia nos dice que havia um homem que había un hombre chamado Bartimeu. que se llamaba Bartimeo. Bartimeu, Bartimeo, quando ele se encontra com Jesus, cuando él tiene un encuentro con Cristo, nem nome ele tinha, ni nombre él tenía, porque a palavra Bar porque la palabra Bar significa filho. significa hijo. Timeu Timeo Timeu era o seu pai. era su padre. Segundo historiadores, Según los historiadores, Timeu, Timeo, o seu pai, su padre, serviu nas guarnições de Betel ha servido en las guardias de Betel a sua vida inteira su vida entera como general de batalha. con el general de guerra. Após Pos a sua aposentadoria, su jubilación se tornou um comerciante de sua se época. volvió un comerciante en su época, Mas após a ocupação romana pero después que vino que los romanos tomaron el control em Israel, en Israel, ele él perdeu tudo. ha perdido todo. Tomaram o seu salário, Quitaron su sueldo, tomaram os seus bens materiais, quitaron sus bienes personales, tornando ele um homem revolto. volviendo a él un hombre revuelto, E por ele y por él ter conhecimento tener el conocimiento em estratégia de guerra e en batalha, estrategia de guerra y pelea, ele começou él ha iniciado dificultar a ocupação romana em Israel, la ocupación de los romanos en Israel, tentando lutar intentando luchar contra o império inteiro contra todo el imperio sozinho solo, e na Romonada. y no consiguió nada. Assim está você, Así está tú. tentando lutar Intentas pelear, luchar contra as forças das trevas, contra las fuerzas de las tinieblas, do homossexualismo, de lo homosexualismo, das drogas, de las drogas, das bebidas, de las bebidas, da de prostituição, la prostitución, e não tem conseguido y êxito, no ha podido tener el éxito porque está lutando sozinho. porque lucha solo. Mas com Deus, Pero con Dios as coisas são diferentes. las cosas son distintas. Com Jesus, Con Jesús, através do seu poder, por medio de su poder, todas as coisas são todas possíveis. las cosas son posibles. A Bíblia diz La Biblia nos dice que que maldito é o homem maldito es el hombre que confia no homem. que fía en el hombre, Porém, pero no original do hebraico, el original en el hebraico, a palavra homem en la palabra hombre, tem duas conotações diferentes. hay dos contextos distintos. A primeira palavra homem nesse La versículo primera palabra hombre en este versículo está dizendo a palavra gever. nos dice la palabra Geber. Gever significa Geber um homem guerreiro. significa el hombre que guerrea. A segunda palavra homem nesse versículo La segunda palabra hombre en este versículo significa Adam. significa Adán. No original do hebraico, En el original del hebreo, homem hombre comum. común. Então ele está dizendo: Entonces él nos dice, maldito é o homem maldito guerreiro es el hombre que pelea, que guerrea, que confia no próprio homem. que fíase del propio hombre. Nós não podemos confiar na nossa força. Nosotros no podemos confiar en nuestras propias fuerzas. Temos que confiar em Deus. Tenemos que tener la confianza en Dios.
Só com ele iremos obter vitória. Solamente con Él podremos alcanzar la victoria. Bartimeu, Bartimeo, ele não tinha nome, él no tenía nombre. estava passando uma situação difícil, Pasaba por una situación muy difícil, mas não pela sua escolha. pero no por su elección. Ele está passando Él dificuldades pasaba por dificultad como cego, como ciego, porque após a morte do seu pai, porque pos la muerte de su padre, Timeu, Chimeo, a situação dele su situación ficou difícil, se puso difícil, porque nessa situação, porque en medio de esa situación, nesse tempo, en este tiempo, a lei estabelecida na época la ley establecida en la época era pegar era coger os filhos mais velhos los hijos mayores de homens revoltos como esse de hombres revolucionarios como este e transformava eles y lo transformaban em deficientes físicos, en deficientes físicos para que no futuro porque para que en el futuro eles não se tornassem ellos no volvieran tão perigosos quanto o seu tan pai. peligrosos como su padre. Então pegaram Bartimeu Entonces cogieron a Bartimeo e arrancaram y les quitaron os dois globos oculares de los sua dos face, globos oculares de su faz, tornando ele um deficiente volviendo visual. él un deficiente visual. Aí vai o recado de Deus para você hoje, Ahí viene el recado de Dios para ti en que este veio día, buscar um direcionamento da que parte de viene a Deus. buscar una dirección de Dios en este día. Talvez você está pensando, Quizás usted piensa, eu tenho que tomar uma atitude, yo tengo que tomar una actitud, porém, pero pior que tá não fica. peor que esta es imposible. Mas Pero a sua atitude tu actitud pode piorar puede empeorar para os seus filhos, para tus hijos, para os seus netos, para tus nietos, para os seus bisnetos, para tus bisnietos, para a sua geração para tu posterior. generación que A sua viene. escolha hoje Tu elección de hoy tomar um direcionamento, de tomar una posición, una uma dirección posição hoy, diante de Deus, una posición delante de Dios, pode mudar a sua geração. puede cambiar tu generación. Então pense bem, Entonces pense muy bien antes de tomar uma antes de atitude. tomar una decisión. Timeu não pensou, Timeo no ha pensado, só tomou uma atitude, tomó una decisión confiando na força do seu braço. confiando en las fuerzas de su brazo. Pereceu Pereció e com ele y con él toda a sua família. toda su familia. Deus não deseja Dios no desea que você pereça, que usted perezca, muito menos a sua família, mucho menos tu familia. porque existe a marca de uma promessa sobre Porque a sua hay la casa, marca de una promesa a sobre marca tu da familia. promessa sobre a sua Hay família. una marca de promesa sobre tu vida y E tu você vai familia. ver Y tú verás a glória de Deus, la gloria de o Dios, cumprimento el cumplimiento das promessas de de las Deus promesas de na Dios sua família. en tu familia. Aguenta firme, Aguanta. porque Deus está vindo Porque Dios está ao viniendo seu socorro. a tu socorro. É chegada a provisão de Deus Es na sua llegado la casa. provisión de Dios a tu casa. É chegado o socorro de Deus Es para a sua llegado el família. socorro de Dios para É tu chamado familia. uma salvação Es llamado extraordinária la para a sua salvación casa. para tu casa. Acredite nisso. Cree en eso. Agora você entende Ahora tú puedes comprender o tamanho do milagre tan grande fue el milagro que Bartimeu que Bartimeo encontrou encontró ao encontrar-se com al Jesus. encontrarse con Jesús. Mas o livro de Mateus, Pero el libro de Mateo, ele foi escrito para os judeus. él ha sido escrito para los judíos. Para os judeus, Para los judíos, o que importava lo que importa era o cumprimento es el cumplimiento da profecia do Antigo Testamento el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento no nosso Jesus. en nuestro Jesús. Por esse motivo, Por esos motivos, que a palavra, porque la palabra, para que se cumprisse a profecia do para profeta, que pudiera cumplirse la profecía del profeta, aparece 13 vezes no livro de Mateus. aparece 3 veces en el libro de Mateo. 13 vezes. 13 veces en el libro de Mateo. Agora já o livro de Marcos, Ahora, en el libro de Marcos, esse foi escrito para os romanos. este ha sido escrito para los romanos. Mas para os romanos Pero para los romanos não importava o Antigo no, Testamento. no tiene importancia el Antiguo Testamento. Para os romanos, Para los romanos, o que importava lo que importa era a ação. era la acción. Ele tinha que ver um Jesus enérgico, Tenía que ver un Jesús con fuerza, con energía, um Jesus poderoso un Jesús poderoso que agisse já, que actuara ya, imediatamente. de inmediato. Por esse motivo, Por ese motivo, que a palavra agir la palabra actúa, acción, no livro de Marcos en el libro de Marcos aparece 41 vezes. aparece 41 veces. Foi mudado do grego para o nosso português Fue cambiado del griego al portugués
para a palavra para la palabra imediatamente de inmediato. e logo. Y luego Jesus libertou. Jesús ha E liberado. imediatamente Jesus curou. Inmediatamente Jesús ha Logo curado. Jesus fez o milagre. Luego, inmediatamente Jesús realizó un milagro. Enquanto aqui você adora Mientras usted aquí adora ao Senhor essa noite, al Señor en esta noche, logo Jesus está visitando a luego sua casa. Jesús visitará tu casa. É imediatamente E Jesus está inmediatamente libertando. Jesús está liberando. É Es imediatamente inmediatamente Jesus está visitando no leito de Jesús está hospital. visitando A en el longa hospital. distância. Lejos, E o de milagre lado agora vai lejos. acontecer. El milagro ahora O seu sucederá. telefone vai Y tu tocar. teléfono sonará. E o nome do Senhor el será nombre del Señor glorificado. será Porque glorificado. o tempo de cantar Porque es el chegou. tiempo de O tempo cantar. de cantar Es el chegou. tiempo O de tempo de cantar. cantar El chegou. tiempo de cantar llegó. Creia nisso. Creía en eso. O problema El gran problema, que no livro de Marcos, que en el libro de Marcos, quando trata-se sobre Bartimeu, como habla sobre Bartimeo, diz que Jesus, dice que Jesús, ao encontrar-se com Bartimeu, a tener un encuentro con Bartimeo, ele estava saindo de Jericó. él estaba saliendo de Jericó. Enquanto o livro de Lucas Mientras que el libro de Lucas diz nos relata que ele estava entrando em que él estaba Jericó, adentrando en Jericó, é porque havia duas Jericós no tempo de Jesus. porque había dos Jericó en tiempo de Cristo. Primeira Jericó La primera Jericó, foi aquela que foi destruída aquella que ha sido por destruida Josué, por Josué, que foi a maior conquista dos hebreus em rumo à terra prometida. que fue la conquista de los hebreos rumbo a la tierra. Uma vez destruída Una vez e destruida nunca mais reconstruída mais. y nunca más ha sido Porque a reconstruida. porta que Deus abre, Porque la puerta que Dios abre, ninguém fecha. nadie encierra. Mas a que ele fecha, Y la que Él cierra, ninguém há quem possa abri-la. nadie puede abrirla. Vai o alerta para ter Ahí relacionamento com Deus, viene la alerta para que usted tenga una relación para con que Ele Dios, possa te abençoar para que Él te pueda e ninguém bendecir possa fechar as y suas nadie va a portas. cerrar las Se puertas para prepare, ti. Prepárate, que esses contratos, porque estos contratos, esses documentos esa estão documentación prestes para ser está a assinados. punto de ser No mundo firmados. espiritual já En existe. el mundo espiritual ya está, Agora só vai materializar pero ahora se materializará e vai tornar y realidade. volverá E real. o seu coração vai se Y alegrar em tu Deus. corazón se alegrará E en você vai Dios. chorar muito Y tú llorarás mucho assinando esses papéis. firmando estos papeles. E vai dizer: Y va a decir: só o Senhor é Deus. solo el Señor es Dios. Só o Senhor é Deus. Solo el Señor es Só o Dios. Senhor é Deus. Solo el Só Señor o es Senhor Dios. é Solo Deus. el Señor es Dios. Creia nisso. Crea en eso. Havia a antiga Jericó. Había, Ou melhor, havia a nova Jericó, había la nueva Jericó que ficava ao sul da antiga Jericó, y quedaba al sur de la antigua Jericó, construída pelo Império Romano, edificado por el Imperio Romano, conhecida conocida como a cidade, como la ciudad, praticamente uma metrópole, puede decir una gran metrópole, cidade de piscinas termais, una ciudad que tiene piscinas termales, teatros, teatros, anfiteatros. anfiteatro. Era uma metrópole. Es una metrópole. Quando Jesus Cuando Jesús se encontra com Bartimeu, tiene un encuentro con Bartimeo, é na divisa en el medio entre a nova entre la nueva e a antiga y Jericó. la antigua. Por isso que um evangelista Por eso un evangelista que estava entrando estaba adentrando e outro diz que estava saindo. y otro dice que Não estaba há confusão em saliendo. sua palavra. No hay distorsión en su palabra. Mas o livro de Lucas, Pero el libro de Lucas, esse foi escrito para os gregos. que ha sido escrito para los griegos, Para os gregos, pouco importava a ação, importaba lo que es la pouco acción, importava o Antigo Testamento. poco importaba el Antiguo Testamento. O que importava para os Lo que gregos tiene importancia para los griegos era a perfeição. era ser perfecto. O que importava era a perfeição. Lo que importaba era la perfección. O que os gregos tinham que ver o nosso Messias, Lo que los griegos tenían que ver en el Mesías, que ele era um homem e um homem perfeito. y él era un hombre y hombre perfecto. Por isso que no livro de Lucas, Por eso que en el libro de Lucas, o nosso Jesus, nuestro Jesús ele é descrito era descrito como um homem como e un um hombre homem perfeito, y un hombre perfecto, para que ele viesse ter conexão. para que él pudiera tener la conexión. Através dessa situação,
por medio de esa situación, podemos observar que Bartimeu observamos que estava à Bartimeo beira do caminho, estaba al margen del camino, estava desesperado, estaba desesperado, precisava de um socorro extraordinário necesitaba un milagro extraordinario. no meio dessa grande multidão En medio de esa gran multitud que estava seguindo Jesus que seguía a Jesús para a festa da Páscoa. para la festividad de la Pascua Jerusalén. en Jerusalén. Muitos estavam obrigados, Muchos eran obligados, porque segundo a lei da época, porque según la ley de la época, quem morasse quien viviera num raio de 24 quilômetros en un percance de 24 kilómetros próximo de Jerusalém cerca de Jerusalén era obrigado pela lei. eran obligados por la Se ley, tivesse acima de 12 anos, si tuviera más de 12 años, participar da festa da Páscoa em Jerusalém. tendría que participar de la fiesta de la Pascua en Jerusalén. E vinha Jesus com a grande Y multidão. venía Jesús con una gran multitud. No meio dessa grande multidão, En medio de esa gran multitud havia algumas classes de pessoas. habían clase de personas. A primeira classe La primera clase eram as pessoas eran las personas que queria ver Jesus multiplicar pães e que peixes. querían ver Jesús multiplicar los panes y los peces. A segunda La classe segunda clase eram pessoas eran que personas estavam sendo obrigadas. que estaban siendo obligadas. Havia outra classe Había otra clase que eram os discípulos que eran los que discípulos queriam ser igual a ele, y querían ser igual a que él, queriam aprender com ele, querían aprender de que él, queriam estar com ele. que le gustaría estar con él. E havia o cego Bartimeu, Y había el ciego Bartimeo, desesperado por um milagre. desesperado por el milagro. Só Deus sabe Solo Dios o sabe quanto você está aqui louvando, lo cuanto tú estás aquí glorificando, glorificando, adorando, adorando, mas o quanto você está lo cuanto usted está com seu coração con tu angustiado, corazón angustiado, precisando do milagre da parte de Deus, necesitando un milagro de parte de Dios, achando que é impossível creyendo que es imposible que isso venha que acontecer. eso venga a suceder. Mas para Deus, Pero para Dios, aquilo que é impossível para lo você, que es imposible para ti, para Deus, para Dios, se torna inevitável em sua se presença. vuelve inevitable en su presencia. Quando ele se encontra com o cego Bartimeu, Cuando él tiene un encuentro con el ciego Bartimeo, Bartimeu ele começou a gritar. Bartimeo empieza a chillar. Por quê? ¿Por qué? Porque alguém disse para ele: Porque alguien le dijo, Jesus está passando por aí. Jesús está pasando por ahí. Bartimeu pergunta: quem está passando mesmo? Bartimeo pregunta, ¿quién mismo está pasando? Jesus, Es Jesús, mas o filho de Davi. pero el hijo de David. Ah, então ele não perdeu tempo. Entonces él no perdió el Ele tiempo. começou a Él gritar: empezó a chillar. Jesus, Jesús, ó filho de oh Davi, hijo de David, tem misericórdia tenga de mim. misericordia de mí. Jesus, ó filho de Jesús, Davi, hijo de tem David, tenga misericórdia de misericordia mim. de mí. Ele gritava bem alto o Él título chillaba cada messiânico vez de más Jesus, alto el dizendo: título de Jesús, Ele é o Messias, diciendo, Ele é o Él Messias, es Ele é o Mesías, Messias. Él es el Mesías. A multidão La multitud ha iniciado dizendo para ele: diciendo a él, não pare de clamar, no, no pare de clamar. pare de clamar, Pare de clamar. Pare de clamar. Deténgase, porque não tem mais jeito. porque no hay solución. Ele não vai parar para te Él ouvir, no se va a detener para escucharte. ele não vai te dar atenção. Él no tendrá atención para ti. Talvez o espírito maligno, Quizás el espíritu maligno, usando algumas pessoas, utilizando a algunas personas, até no período da sua infância, hasta mismo que le acompañaron en su crianza, tem dito para você ha dicho para usted que você é um zero à que esquerda. tú no vale nada. Tudo que você coloca a mão dá Todo lo errado. que tú pones la mano sale mal. Nada que você faz dá certo. Nada lo que haces sale bien. Porque você nasceu para ser um Porque derrotado. tú naciste para ser un derrotado. Mas é mentira de Pero Satanás. eso es mentira de Satanás. Porque você é escolhida. Porque tú eres elegido. Você é escolhido. Tú eres elegido. Você é sacerdócio Tú eres real. sacerdócio real. Geração eleita. Generación Você é a electa. menina dos olhos Tú de eres Deus. la niña de los ojos Você de é Dios. especial para Tú Ele. eres especial para Él. Glória a Deus. Gloria a Dios. Glória a Deus. Gloria a Dios. E ele insistiu: Y Él insistió. Jesus, o filho de Davi, Jesús, hijo de David, tem misericórdia tiene de mim. misericordia de mí. Jesus parou Jesús se detiene e mandou chamá-lo até y ele. dice que venga Él. Tentaram te esconder. Te intentaron ocultarte. Tentaram te sufocar. Intentaron ahogarte. Você tinha outra coisa para fazer. Tú tenías otras cosas para Era para hacer. você estar em outro lugar Tú agora. tendrías que podría estar en otro lugar ahora. Mas Jesus Pero Jesús marcou encontro com você aqui ha essa noite. determinado un encuentro contigo en mandó esta te noche. llamar. Y te dijo para que vengas. Porque Ele tem uma palavra para o seu coração. Porque Él tiene una palabra para tu corazón. Bartimeu, Bartimeo, quando se aproxima de Jesus, cuando se acerca a Jesús, Jesus pergunta para ele: Jesús le pregunta, o que queres que eu te ¿qué faça? quieres que te haga?
Ah, mas se a pergunta fosse para mim e para você, Pero si la pregunta fuera para ti y para mí, nós responderíamos: nosotros contestaríamos: ah, eu estou precisando, deixa eu ver, eu estou cego. yo estoy ciego, pero estoy necesitando Uma esmolinha já vai ajudar una bastante. limosna, ya ayuda. Uma varinha com sensor de presença para mim sair tateando Palo por aí, que já ia pueda fortalecer tener bem. detector de presencia para mí ya sirve. Um cão guia também perro já, guia já ia me também ajudar sirve, a ficar um pouco ayúdame. melhor. Ia me Ya ajudar. podría ayudar, podría ayudar. Um socorrozinho, ¿Un qué? um socorrozinho, Vale. Un auxilio, uma ajudazinha, una ayuda um pequeña, escapezinho, un escape fácil, só um milagrezinho. solo un milagro pequeño. Nós pediríamos dessa forma. Nosotros pediríamos de esta manera. Só uma casinha de aluguel Solo una casa de alquiler com meio cômodo. con una habitación. Já estava bom? Estaría muy bien. Um carrinho meio ponto zero. Un coche 1.0. Já estava bom para mim Está também. bien también para mí. Um patinetezinho só para chegar até ali. Una patineta también Já ya ia, está já ia bien. Está ajudar. bien, ya ayuda Só uma bastante. ajudazinha. Es una simple un Uma auxilio. cura pequena. Un milagro pequeñito. Um abraço. Un abrazo. Já ajudaria. Ya nos ayuda. Mas não. Pero no. Bartimeu Bartimeo, correu risco de morte. él se arriesgó a alcanzar la muerte. Porque ele estava gritando um título bem alto de Jesus Porque messiânico. siguiaba el título de Jesús mesiánico. Ele disse o quê? Él dijo, ¿el qué? Eu tenho muita fé. Yo tengo mucha fe. Eu quero voltar a ver. Yo quiero regresar, poder volver a ver. E automaticamente Y al momento, Jesus olhou para ele Jesús le miró e disse para y ele: le dijo, que assim seja, que así sea, segundo a sua fé. según tu fe. E automaticamente ele voltou a ver. Y al mismo momento él regresó sus vistas. Jesus marcou encontro com você aqui essa noite. Jesús ha marcado un encuentro contigo en esta Para te noche. dizer que não tem um socorrozinho, Para decir que no hay un socorro, un auxilio pequeño, uma ajudazinha. una ayuda muy pequeña. No. Um milagre pequeno. El milagro no es pequeño. Não, ele tem um milagre da parte de Él Deus tiene un reservado milagro para de ti. parte de Dios para ti en esta Receba o noche. milagre de Deus. Reciba el milagro de Receba Dios. cura. Reciba la Receba a cura. salvação do seu Reciba la esposo. salvación de tu Receba a esposo. libertação do Reciba seu la liberación de tu filho. hijo. Receba o Reciba poder do realmente el poder Espírito del Santo de Espíritu Deus na Santo sua de casa. Dios y tu Essa casa. maldição Esa maldición hereditária vai quebrar, vai cair por terra malditaria hoje na sua família. caerá por tierra en esta noche. Porque ele tem um milagre reservado para Porque ti. Dios tiene un milagro reservado en esta noche para ti. Agora você entende Ahora tú puedes o comprender tamanho do milagre. tan grande es que es el milagro. Bartimeu encontrou Bartimeo ao ha encontrar-se com encontrado, Jesus. al encontrarse con Jesús, Ele não nasceu cego. él no nació ciego. Não ficou cego daquela cegueira que você vai perdendo a visão Él no até se ficar puso cego. ciego de esa que viene de la noche a la mañana, que va poco a poco y va llegando a un punto que se vuelve totalmente ciego. No. Foi arrancado seus dois Le globos fueron oculares de quitados sua sus fé. globos oculares. De 2000 anos para cá, De 2000 años hacia aquí, a tecnologia avançou muito. la tecnología avanzó bastante. A ciência também avançou La muito. ciencia también avanzó. Mas até hoje, Hasta el día de hoy, não conseguiram nadie puede fazer dois globos hacer oculares, dos globos oculares, colocar no rosto de alguém volver a su lugar e fazer alguém y voltar a hacer enxergar. que esta persona vuelva a O ver. nosso Jesus Nuestro Jesús fez isso há 2000 ha anos hecho eso atrás. hace 2000 años. Aleluya. Ele é poderoso. Él es poderoso. Não há impossível para ele. No hay un imposible para él. Só que Bartimeu, Solamente que Bartimeo, quando ele recebe a sua vitória, cuando él recibe su victoria, ele não fez como alguns crentes, él no hace como algunos cristianos que seguiu Jesus que han seguido a Jesús para a capital dos gregos. para A capital dos gregos, para la capital de los griegos, Atenas, Atenas, que era a capital da filosofia. que era la capital de la filosofía. Não, No, Bartimeu não seguiu Jesus Bartimeo no siguió a Jesús para a capital dos romanos, para la capital de los romanos, que era a capital política. que era la capital política. Não, No. Bartimeu Bartimeo seguiu Jesus siguió a Jesús para Jerusalém, para Jerusalén, onde ele seria açoitado, donde él recibiría golpes, onde ele receberia uma coroa de espinhos, donde él recibiría una corona, onde de ele seria espinos, machucado. donde él sería lastimado. Ele seguiu Jesus Él siguió a Jesús pelo caminho de sofrimento.
por el camino de sufrimiento. ao nós recebemos a nossa vitória, A nosotros nós recibir temos que nuestra passar a victoria, segui-lo, tenemos que pasar a seguirlo. amar a Ele, não pelo que Ele Amar tem a para nos Él, no oferecer, por lo que Él tiene a e ofrecernos, sim pelo que Ele já fez por sino nós na por cruz lo do que Él Calvário, ya ha hecho por nosotros en la cruz del para manter o Calvario, nosso nome escrito no livro da para vida. mantener nuestro nombre escrito en el libro Porque de o la vida. castigo que nos traz a paz Porque el castigo que nos trae la paz estava sobre Ele, estaba sobre e Él, por suas y por pisaduras sus nós pisaduras somos sarados. nosotros hemos sido Fomos sanados, sarados, hemos sido sanados. Guarde o que tens, Guarda lo que tienes para que ninguém roube para que nadie lo quite a sua coroa. su corona. Porque carro, Porque coche, piso, casa piso, vai, casa, vai ficar aqui. sí quedará. Todos os benefícios Todos los beneficios materiais materiales vão ficar aqui. sí quedan. Você já parou para pensar ¿Usted ya paró para analizar que aquela casa tão sonhada, que la casa tan deseada, daqui a uns 150 anos, dentro de 150 años, os seus netos tus não nietos estarão mais aqui? no estarán más aquí? Ninguém irá lembrar do seu nome. Nadie recordará más tu Dentro nombre. dessa casa, Dentro de esta casa, usando as suas coisas, utilizando tus utensilios, será pessoas estranhas. serán personas extrañas. Aqui estamos de passagem. Aquí estamos de paso, Por isso que temos que guardar por eso que tenemos que guardar a coroa da vida eterna. la corona de vida eterna. Mas antes de reclamar Pero antes de que cuestiones de algo que Deus ainda não fez, de algo que Dios aún no realizó, hoje pela manhã, hoy por la mañana, você já agradeceu usted ya lo ha tenido el agradecimiento a Deus a Dios pelo movimento das suas por los pernas? movimientos de tus piernas. Hoje você já agradeceu a Deus Tú has tenido pelo movimento dos seus agradecimiento braços, por los movimientos de tus brazos, pela sua saúde, por tu salud, pela sua família, por tu familia, pelo seu esposo, por tu esposa, pela sua esposa, por tu esposa, pelos seus filhos? por tus hijos. Então você já tem Entonces usted ya mais tiene motivos más motivos para agradecer a para Deus agradecer a do Dios que para pedir a Ele. do que para pedir a Él. Então adora Ele com toda Entonces adore intensidade. con toda intensidad. Seja feliz com o que você tem agora. Sea feliz con lo que tienes ahora E o restante Ele vai completar. y lo demás Él va a completar. Eu sei bem o que é isso, irmãos. Yo sé muy bien qué es eso. Há 10 anos atrás, Hace 10 años eu ainda andava, yo aún caminaba, me sentia dono do mundo. me sentía el poderoso del mundo. Nada preenchia o vazio que estava dentro de mim. Nada rellenaba el vacío que tenía dentro. Eu desviado do Evangelho. Yo descarriado del Evangelio, Bens materiais, bienes materiales, dinheiro, dinero, moto, moto, carro, coche, reconhecimento humano. reconocimiento humano. Nada podia preencher esse vazio. Nada podría rellenar este vacío. Os jovens da minha época Los jóvenes de mi época olhavam para mim miraban hacia mí e diziam para mim: y decían a mí, é assim que eu quero ser. así que yo quiero ser. Olha o relojão de tantos mil que ele está no Este braço. reloj de tantos miles, eso Olha yo os lo quiero. correntão de tantos mil que ele Las está no pescoço. cadenas que tiene en su cuello, eso yo quiero. Olha os motão tão cilindrados. Mira las Olha motos, os carrão que ele wow, anda. los coches. Olha como as mulheres correm atrás Mira cómo dele. las mujeres le persiguen. Assim que eu quero ser. Así yo quiero ser. Mas só Deus sabe Pero solo Dios lo a sabe. vida miserável que eu La estava vida vivendo. miserable que vivía. Vivendo um personagem para os outros fora de casa. Vivía un personaje hacia afuera de los que están afuera de casa. Mas quando eu chegava em casa, Pero cuando llegaba en mi casa, repousava a cabeça sobre um ponía travesseiro, mi cabeza sobre la almohada. eu chorava Yo copiosamente. lloraba continuamente. Porque havia um vazio tão grande dentro de mim Porque había un vacío muy grande dentro que de mí. ninguém poderia Y preencher. nadie puede rellenar. Numa situação como esta, Una situación como esta. a minha esposa Mi esposa olhava para mim miraba hacia e mí dizia: não tem mais jeito. y decía, no hay manera. Quanto mais eu oro, Cuanto más oro, mais é que piora. hay que empeora. Não tem mais jeito. No hay manera. Crentes da igreja Cristianos de la que iglesia não enxergam que no ven palmo na frente da cara, palmo delante de sí, espiritualmente dizendo, espiritualmente hablando, diziam para ela: hablaban hacia se eu ella. fosse você, Si fuera yo largava o seu marido. lo dejaba. Isso é um ladrão, Eso es un ladrón, isso é um adúltero, un adúltero, isso é um assassino. un asesino. Isso não tem mais jeito, não. Eso no, para él no hay O manera. diabo vai abrir a sepultura para ele El diablo ya tiene abierto la sepultura para e él. vai preparar para você También te llevará. varão valoroso Un varón que valoroso tanto você y merece. tanto lo mereces. Você não percebe Tú no percibes que até envolvimento hasta envolvimiento com o crime organizado já tem? y con la mafia organizada ya lo tiene. Não tem mais jeito. Ya no hay manera. É impossível. Es imposible. A minha esposa dia Mi esposa un día
começou a fazer as malas para partir de casa. empezó a arreglar la maleta para irse. Antes de partir de casa, Pero antes de irse, o Espírito Santo bradou no el seu coração. Espíritu Santo le habló en su corazón. Ele disse para ela: não Y le faça dijo, isso. no haga eso. Não toma atitude precipitada. No te precipites. Deixa as malinhas Deja prontinhas la cada maleta primeiro. ahí arregladita en Vai casa lá primero, nesse culto pero abençoado primero hoje. ves al culto y será Lá bendecido em hoy. Barcelona, Allá en Barcelona. eu quero falar com você Porque yo te quiero hablar de uma maneira tão objetiva e de direta, una manera tan directa y objetiva para você entender para que puedas que sou eu, comprender Deus, quem vos falo. que yo soy Dios que le hablo. Culto como Y este, un culto como este, a minha esposa mi esposa precisando necesitando de uma resposta da parte de de una Deus. respuesta de parte de Dios. Deus usou alguém de fora Alguien habló de alguien de muy lejos que não conhecia a sua y história no conocía su e historia começou a profetizar, y dizendo: empezó a profetizar diciendo, assim diz o Senhor, así dice el Señor, volta para sua casa, regresa a casa, desfaz as suas malas, deshaga la maleta, porque és para mim um vaso escolhido porque para mí es un vaso elegido e uma pérola y preciosa. una Esse. piedra preciosa es. Vou libertá-lo, Liberaré, vou transformá-lo transformaré em um pregador y un extraordinário predicador tremendo que nem você y ni usted mismo e seus y familiares sus familiares serão capazes de serán acreditar. capaces de creer. Tamanha obra tenho na vida deste. Tamaña es la obra que tengo en su vida. Aí é onde mora o problema. Ahí es donde vive el problema. Deus me chamou de pérola. Dios me llamó de piedra Uma preciosa, pérola preciosa. una piedra preciosa, A concha no fundo do mar, la concha al fondo del mar. ela é dura, Es resistente por muy fora, dura y muy resistente hacia afuera, igual você, igual a usted, mas por dentro, pero por dentro ela é bem frágil, es muy frágil, praticamente uma lesminha. algo muy blando, Isso. gusano. Se cair um pequeno grãozinho de areia dentro da Si concha, cae un grano de arena dentro de la, Una de la bacteria. concha, una bacteria, ela começa a infeccionar, e empieza a ser infectada, contraindo-se em dores terríveis. volviéndose con muchos dolores. Mas o que ela faz? Pero ¿qué hace? Ela entra em depressão, Ella adentra en la depresión, síndrome do pânico, síndrome del pánico, se tranca num quarto, se aísla en una não habitación, confia mais em ninguém. no te fías de nadie más. Não. No. Ela começa a liberar uma química E empieza a liberar químicos chamado por nome NACAR. llamado NACAR. Essa química, Este químico ela começa a envolver essa bactéria. e empieza a envolver esta bacteria. Envolver essa bactéria. Envolver essa bactéria. envolver esta bacteria. E depois de 6 Y meses después de 6 meses a 3 anos, a 3 años, se você abrir essa concha no si fundo do usted mar, abre la concha al fondo del mar, não vai ter um grãozinho de areia, no habrá un grano de arena, não vai ter uma bactéria, no habrá una bacteria, vai ter uma pérola sino preciosa habrá nesse una lugar. perla preciosa en este lugar. Você está gerando pérolas, Usted está generando perlas, mas nem toda concha no fundo do mar pero no todas las conchas que están al fondo del mar tem uma pérola dentro. tienen una perla dentro. Concha que tem pérola dentro Concha que tiene perla dentro, é concha que sofreu calúnia, concha que ha sufrido calumnias, concha que sofreu dor, concha que ha sufrido dolor, concha que sofreu traição, concha que ha sufrido traición, concha que sofreu abandono, concha que ha sufrido abandono, concha que sofreu rejeição, concha que sufrió rechazos, mas acreditando pero creyendo nas promessas de en Deus. las promesas de Dios. O NACAR, que é o El Espírito nácar, Santo, que es el Espíritu Santo, começou a envolver o empezó problema, a involucrar envolver o problema, involucrar el até se problema, transformar em uma pérola hasta que se preciosa. volviera una perla Então preciosa. hoje você entrou aqui Entonces hoy usted adentró contraindo aquí, dores em si, teniendo dolores mas vai sair dentro daqui de si, pero consciente saldrá que você está consciente gerando que pérolas usted na está presença generando de Deus. perlas Você já en la pode ver presencia lá de na Dios. frente agora Usted puede mirar hacia adelante esse ahora. esposo, um pregador da palavra, Este esposo, un predicador de la palabra. esse filho Ese hijo tocando na banda da igreja. alabando en la, en Você el pode medio ver de la esse alabanza, obreiro na casa do ese Senhor. obrero en la casa Você de pode Dios. se alegrar pela Usted libertação puede desse alegrar homossexual. por la liberación Você pode de ese ver a homosexual. glória de Usted puede ver la Deus gloria de movendo Dios, na sua vida, as moviéndose promessas do en la Senhor te promesa de Dios alcançando. y te alcanzando. Então persevera, Entonces permanezca, persevera. permanezca. Assim foi comigo. Así ha sido conmigo. A minha esposa voltou para casa, Mi esposa regresó a casa, desfez as malas, deshizo las já maletas, louvando, já adorando, alabando, já glorificando a Deus, glorificando a Dios, crendo na promessa. creyendo en la promesa. Eu, depois de 20 dias desaparecido de casa, Después de 20 días que había desaparecido, Natal, Ano Novo com as amantes, Natal y entrada de año con las amantes, vivendo uma vida miserável.
viviendo una vida miserable. E de repente, Y de la nada ardeu uma chama no meu peito, arde una llama en mi pecho. uma vontade de voltar para casa. Un deseo de regresar a casa. Porque enquanto aqui você adora, Mientras usted aquí adora, Deus ele está restituindo de volta. Deus restaura. Deus ele está trazendo de volta Deus tudo está aquilo que regressando perdido e roubado todo foi da aquello sua que ha sido história. perdido y robado de tu historia. Ainda antes desse ano, Aún antes que ese año ano de 2023, de 2023, se findar, que se finde, as promessas de Deus las promesas de vai Dios te te alcançar alcanzarán e o nome dele será y el nombre de él glorificado. será glorificado. Glória a Deus. Gloria a Dios. Glória a Deus. Gloria a Dios. Mas quando eu chego em casa, Pero cuando llego en mi casa, a recepção que eu esperava la recepción yo esperaba era do taco de beisebol, del palo de béisbol, rolo de amassar pastel. el rodillo de aplastar la masa. Eu esperava, Yo esperaba era isso que eu esperava. eso que yo lo esperaba. Mas quando eu chego em casa, Pero cuando llego en casa, o Espírito Santo de Deus tinha passado lá primeiro. el Espíritu Santo de Dios ya había pasado ahí. E sabe qual foi a recepção que eu ¿Y recebi? sabe la recepción que he recibido? Bom dia, amor da minha vida. Buenos días, amor de mi vida. Imagina o susto que eu não levei. Imagínate cómo yo me quedé asombrado. Misericórdia. Misericordia, Será que era Señor. emboscada? ¿Será Não? que hay alguna trampa aquí? Deixa eu ficar esperto isso aí. Déjame ponerte muy alerta aquí. Ela pegou eu Ella pelo cogió braço, por mi brazo, colocou sentado na mesa, me puso sobre la mesa, colocou um prato de comida fresquinho na ha puesto mesa, un plato de comida bien recién hecha, pegou uma colherzinha, cogió una cuchara ainda disse para mim: y dijo hacia mí: olha só como você está mira magrelinho, cómo tú estás bien débil, muy flaquito. deixa eu cuidar de você. Déjame cuidarte. Pegou a colherzinha, Cogió la cuchara, ele falou: abre a sua boquinha, abre su boquita, olha o aviãozinho aí. mira el avioncito. Quer ser discípulo de Jesus? Quiere aprender de Jesús, es discípulo de Jesús. Nega o seu eu todos os dias. Niéguese a ti mismo todos los días. Carrega a sua cruz Coja tu cruz e siga y ele. siga a Él. O problema seu é este. El problema tuyo es este. Você quer fazer coisas Tú quieres hacer extraordinárias las cosas extraordinarias e não tem dado resultado y nenhum. no hay resultado. Mas essa noite, Pero en esta noche Jesus Jesús te convida te invita a fazer a hacer extraordinariamente bem extraordinariamente bien o básico, el básico, o simples, lo más o fácil, objetivo. lo básico, lo Faz o simple. que é fácil. Haga lo que es fácil. Deixa o impossível para Deus Déjalo realizar. imposible para Dios realizar. Você Déjalo. tem que entender Tú tienes que comprender que a sua luta que tu lucha não é contra o sangue, no es contra sangre, não é contra a no carne, es contra la carne, é contra as es contra las potestades malignas. potestades malignas. Você tem que lutar com ferramentas Tú espirituais. tienes que luchar con herramientas A espirituales. força do seu braço. Las fuerzas de tu brazo. Maldito é o homem, Maldito es el hombre. maldita é a mulher Maldito es que la confía mujer no próprio que homem, fíase del propio hombre, que confia na própria mulher. que se fía de la propia mujer. A nossa confiança Nuestra confianza tem que estar em Deus, tiene que estar en Dios, em lutar com ferramentas en luchar espirituais. con herramientas espirituales. Só assim você vai vencer. Solamente así tú podrás vencer. A minha esposa, Mi esposa, cada colherada que ela dava, cada cucharada que me entregaba, ela profetizava ella atrás. profetizaba hacia Porque ela atrás. começou a enxergar Porque empezó a ver além do problema, más allá de los problemas, além da humilhação, más allá de las além da humillaciones, traição, más allá de, além da de la rejeição, traición, más além das allá mentiras. de los rechazos, de las mentiras, começou a enxergar empezó a ver aquilo que ela estava aquello profetizando. lo que ella profetizaba. Eis aqui o profeta de Deus que Es Deus aquí el escolheu para mim. profeta de Dios para mi vida. Esse aqui é o pregador que vai Ese pregar aquí em es vários el países. predicador que saldrá por las naciones. Eis aqui o pai dos meus Él filhos. aquí los padres de mis hijos. Eis aqui o homem que eu amo. Es que aquí tengo el hombre que yo amo. Sai para lá, Satanás. Sal de aquí, Satanás. Porque eu não vou abrir mão. Yo no abriré mano. Eu vou lutar Yo lucharé até as últimas hasta consequências. las últimas consecuencias. Lutar é uma decisão. Luchar es una decisión. Só você pode decidir Solo lutar tú pelo que é puedes seu. decidir luchar por lo que es tuyo. Mas a garantia, Pero lo que te garante o que Deus hoje, por Dios hoy, que você vai lutar, que tú lucharás, você vai alcançar tú alcanzarás e recuperado y será. vas a recuperar Tudo aquilo que todo perdido e aquello que roubado ha foi da sido sua história. perdido y robado. Você Usted não está lutando em vão. no lucha en vano. Você luta com Deus. Usted lucha con Dios. Não acontecerá no meu tempo.
no sucederá en tu tiempo, não acontecerá no seu tempo. y tampoco en mi tiempo. Vai acontecer Sucederá no tempo dele. en el tiempo de Dios. Mas quando acontecer, Pero cuando suceda, vai ser perfeito como o céu. será perfecto como el cielo. Será perfeito como as galáxias. Será perfecto como las galaxias. Será perfeito como as constelações. Será perfecto como las Será constelaciones. perfeito como os Alpes do monte. Será como las partes, los Alpes de los montes. Será perfeito como a cachoeira. Será perfecto como las cascadas. Será perfeito como os peixes dos mares. Será perfecto como los peces del mar. Será algo maravilhoso. Será algo E ninguém maravilloso poderá que impedir. nadie podrá O que impedir. Deus ele Lo tem que para te Dios, entregar que essa lo noite. que Dios tiene para entregarte Não en há esta noche. capeta no inferno. No hay Satanás Não há del anjo infierno. no céu. No hay ángel Não há del infierno. homem No na hay hombre en terra la que seja tierra capaz de que podrá impedir o que Deus tem impedir para lo te que entregar Dios aqui tiene essa para ti en noite. esta noche. Creia nisso. Crea en eso. A opinião dos outros Lo que diga la gente não passa da opinião dos no outros. pasa de lo que dicen. Quem tem que acreditar é você. Quien tiene que creer eres tú. A opinião das pessoas mudaram a meu respeito. Lo que dicen la gente a mi respeto cambia. Com o tempo mudou. Al tiempo cambia. Quem tem que acreditar é você. Tiene que creer eres tú. Você recebeu uma promessa da Tú has parte de Deus. recibido una promesa de parte de Então Dios. acredite nela. Entonces crea. Agora aqueles que diziam Aquellos que decían que era melhor largar, que era mejor dejarlo. depois de eu ter ministrado Después, y yo ministré 6 vezes 6 veces na maior vigília do Brasil, en la mayor vigilia de Brasil, na sede da Debrais, no en la Madureira, central de Adebras de Madureira, no centro de São Paulo. en el centro de San A Paulo. opinião dos crentes mudaram a meu respeito. Lo que decía la gente rápidamente cambió. Depois de eu ministrar Después que he por ministrado todos os estados do por Brasil, todos los estados, las provincias de Brasil, depois después de te ter alcançado de haber alcanzado mais de 10 milhões de más visualizações de nas redes 10 sociais, millones de visualizaciones en las redes sociales, a opinião dos crentes mudaram a meu respeito. lo que decía la gente sobre mí cambió. Então quem tem que acreditar é você. Entonces, ¿quién tiene que creer? Eres tú. Mas da primeira vez Pero la primera vez que eu fui ministrar he ido a na ministrar maior vigília do Brasil, en la mayor vigilia de Brasil, eu cheguei lá com um terno azulzinho abençoado. llegué con un traje muy azulito, Eu era muy pouco mais bendecido. magro. Era más flaco. Chegando lá, Llegando ahí, a vigília começa à meia-noite. la vigilia empieza a las 12. Mas quando eu fui ministrar, Cuando yo iba a ministrar, fizeram uma grande divulgação. hicieron una gran divulgación. A vigília que começa à meia-noite La vigilia que iniciaría a las 12 de la noche, teve que começar 8 horas da noite. tuvieron que iniciar a las 8 de la noche. Porque às 8 da noite Porque a las 8 de la noche a igreja já estava lotada la iglesia ya estaba llena. e ficou 5.000 pessoas para Y fora. quedaron 5.000 personas de la Que no parte de consiguieron afuera entrar. y no pudieron adentrar. Quebraram até a porta de vidro tentando entrar. Rompieron hasta la puerta de cristal que intentaron adentrar. Então me colocaram para ministrar rápido, Y entonces me pusieron para ministrar muy rápido, para acalmar o povo. para que la gente se pusiera tranquilo. E quando Y entonces o pastor Eduardo Souza, el pastor Eduardo Sousa, líder da vigília, líder de la vigilia, falou: você já vai começar aqui, se posiciona, él me dijo, posiciónate, porque que eu vou dar se alguns iniciará. avisos. Yo haré algunos anuncios. Depois você já entra Después ministrando. usted ya empieza a ministrar. Falei: é bênção. Yo, vale, muy Quando eu me bien. posicionei, Cuando yo me posiciono, quando eu olhei para a parte mais alta da galeria, cuando miro hacia arriba de eu la vi, galería, eu vi duas he pessoas visto 2 personas que há 10 anos atrás que hace 10 años diziam para minha esposa: hablaban hacia mi eu fosse esposa. você, eu largava o seu Si marido. fuera yo, abandonaría. Estavam lá de pé. Estaban allá de pie. A minha esposa, Mi esposa, ao mesmo tempo, al mismo tiempo, sentada no altar, sentada en el altar, do lado da cantora Neide Martins. al lado de la cantora Lady Martín. O Espírito Santo falou para ela: El Espíritu Santo habló hacia ella. feche os olhos. Cierra los ojos. Ela fechou os Ella olhos. cerró los ojos. O Espírito Santo começou a dizer para ela: El Espíritu Santo le empezó a hablar. lembra-te Recuerde daquele período de aquel momento que diziam que você jamais que seria feliz ao decían lado para dele. ti que tú jamás serías feliz a su lado. Lembra-te daquele momento Recuerda de aquellos momentos que você estava quase prestes que a tú desistir, estaba a punto de desistir porque achou que jamais prosperaria ao lado porque dele, pensaba que jamás prosperaría. que a humilhação estava sendo muito grande La humillación estaba muy grande. e você já não tinha mais Tú forças. ya no tenías fuerzas. Você foi me buscar Tú me e buscaste. eu te disse que você ia lutar. Yo he dicho a ti que
ia lutar, lucharías ia alcançar y e alcanzarías recuperado y seria. recuperado sería. Agora abra os seus olhos e veja Ahora abra tus ojos y vea a envergadura do meu poder. el poder mío como se manifiesta. Olha só Mira o quanto eu sou como yo soy poderoso para realizar poderoso para milagres. realizar milagros. Como eu sou poderoso Como yo soy para poderoso tirar o homem do para monturo. quitar de los ay, se me fue el nombre, santo Dios. Los escombros. Nome dos Perdona. escombros Me quitar de los escombros e colocar sentado do lado dos y príncipes. ponerte al lado de los príncipes. Olha como eu sou poderoso para realizar Mira milagres. cómo soy poderoso para realizar los milagros. Então foi o momento quando ela abre os olhos. Entonces cuando ella abre los ojos, Eu pego o microfone na mão. yo cojo el micro en mis manos Naquele momento, y a este momento eu faço os primeiros agradecimentos. yo hago mis primeros agradecimientos. Agradeço ao bispo Samuel Ferreira. Rindo la gratitud al bispo Manuel Ferrera. Agradeço a bispa Keila. Rindo la gratitud a la bispa Keila. Os presidentes da Assembleia de Deus Los Madureira. presidentes del Ministerio Madureira. E digo, irmãos, Y les hablo, hermanos, antes de eu estar iniciando antes de iniciar a poderosa palavra de la Deus, poderosa palabra de Dios, eu queria apresentar aqui para o Brasil inteiro a minha yo esposa. quiero presentar aquí para todo el Brasil. E falei para ela, vem aqui, missionária Edma, Y llamé, ven aquí, misionaria que eu quero te Edna, apresentar para o Brasil yo te inteiro. quiero presentar para todo el Brasil. Minha esposa se levantou Mi esposa se ha puesto de pie e disse para a cantora Neide y Martins, dijo a la cantora Neide Martín, dá licença aqui, por favor, permiso, por favor, porque agora chegou a minha vez. ahora llegó mi hora. E ela veio toda andando, jogando o Ella cabelo. venía echando los pelos de un lado al otro y Sim, los tacones. aquele ar-condicionado da sede da Debras cortando a sua face. El aire le golpeaba la cara. E ela toda feliz, Ella toda sorridente. contenta, sonriente, toda arrumada, cheirosa. toda arreglada, Eita oliendo glória, bien, esta saltão gloria. alto, eita No sé por qué glória. eché de menos. Los tacones. Pegou na minha mão. Cogió de mi mano. Essa aqui, eu Esse disse, aqui- essa aqui é minha esposa, a Esa missionária aquí es mi Edna. esposa misionaria Edna. Mulher de Deus. Mujer de Dios. Mulher que lutou pela minha história, Mujer que peleó por mi historia. que perseverou pela minha Que vida, prevaleció en mi historia. que me visitou em 8 penitenciárias do Que estado me de ha São Paulo, visitado en 8 cárceles en el estado de São Paulo. acreditando na minha chamada. Creyendo en mi llamado. O que seria de mim sem você, amor da minha vida? ¿Qué sería de mí sin ti, mi amor? Como eu te amo. Como yo te quiero. Não precisou mais nada? No necesitaba nada A más. maior vigília do Brasil La mayor vigilia de se Brasil colocou de pé se puso de e pie. começou a bater palma, Empezaron a aplaudir, falar em mistério. hablar en A misterio. tampa da chaleira já começou a La voar bem tapa alto. salió volando E o nome do Senhor foi y el nombre glorificado. del Señor ha sido alabado. Naquela madrugada, En aquella madrugada, ganhamos 42 almas para Jesus. 42 almas se rindieron a los pies de Cristo. Para a glória de Deus. Para la gloria de Dios. Só que nem sempre foi assim. Pero ni siempre ha sido así. Porque ¿Por qué? há 10 anos atrás, Hace 10 años eu ainda andava. yo aún caminaba. Então Deus Entonces Dios disse para minha esposa, habló a mi esposa. faz o que é fácil. Haga lo que es fácil. Deixa o impossível para mim Deja lo realizar. imposible para mí. Ela falou, então pronto, Entonces ella, ¿vale? eu vou Yo haré amá-lo amarlo como o Senhor amou a igreja. como usted amó a la iglesia. Vou perdoá-lo Perdonaré como o Senhor perdoou a como usted igreja. lo perdonó a la iglesia. Deus falou, pronto, Jesús dijo, listo, deixa o impossível agora comigo. deja lo imposible para mí. Primeiro, Primero, Deus enviou um pastor até a minha casa. Dios envió un pastor a mi casa. E a mensagem de Deus transmitida para Y el mí, mensaje de Dios que se transmitió a mi persona, ele disse assim, él dijo así: se você agora si usted ahora se arrepender dos seus pecados, se arrepiente de tus pecados, se reconciliando com o vosso Deus, volviéndose a Dios, Deus vai lançar no mar do esquecimento Dios borrará todo, tudo que você fez até aqui todo lo que hiciste hasta ahora e vai reescrever y va a reescribir uma linda história na sua una vida. linda historia en tu vida. Porém, olhei para dentro de mim Pero yo miré hacia mí e pensei, y he pensado, não tem mais jeito. no hay manera. Nem Deus Ni mismo Dios será poderoso será poderoso para perdoar para perdonar tamanhas monstruosidades que eu tenho feito tamaños monstruosidades que he realizado. entre assaltos, Entre asaltos, homicídios, homicidios, outras coisas mais, otras cosas que não convém nem falar. que no sale a cuenta Isso nem hablar. testemunho é. Isso não é Isso é testemunho. Isso é testemunho. testemunhos. Então eu disse, não dá Isso mais. não.
No Eu se disse, puede. pastor, Pastor, eu estou muito envolvido com algumas coisas estoy agora. involucrado con muchas cosas. Quem sabe lá na frente? Quizás mucho más allá. Agora não dá mais. Não. Ahora no puedo. Ele disse, ah é? Ah, sí. Aí é onde mora o problema. Pero ahí le dijo, ahí que está el problema. Porque Deus Porque Dios fez uma promessa para sua esposa. realizó una promesa para tu Fez esposa. uma promessa para sua mãe Ha também. hecho una promesa para tu madre. Vai se cumprir. Se va a cumplir. Porém, o diabo vendo isto, Pero el diablo que já ha visto eso, armou uma armadilha para você lá na frente. el diablo realizó una trampa para ti más allá E já tem y ya tiene uma cadeira de roda una silla reservada de para ruedas você. para usted. Você não quer aproveitar hoje Usted no quiere aprovechar el día de hoy e voltar andando y para a presença volver de Deus, caminando não? a la presencia de Dios. Foi me dito com essas palavras. Me fue dicho con estas palabras. Você que hoje aqui está. Usted que aquí está hoy. Quantos livramentos de mortes Deus tem te dado? ¿Cuántos libramentos de muerte el Señor te ha dado? Tem pessoa que entrou aqui hoje, Hay personas que adentró aquí hoy. que é a última oportunidade que Deus está te dando Él tiene la última oportunidad en esta noche de voltar perfeito, de regresar perfectamente. porque a vontade de Deus Porque la voluntad de Dios é boa, es buena, perfeita, perfecta agradável agradable e não acrescenta y dores. no añade dolor. Então aproveita a oportunidade, Pero entonces aprovecha la oportunidad, porque eu não. porque yo no he, Eu endureci o meu yo coração me puse duro de corazón e decidi seguir em frente. y he decidido seguir como estaba. Passou apenas uma semana dessa profecia Ha lançada, pasado una semana de esta profecía. porque eu disse para o pastor: Porque he dicho al pastor, se for para ir para uma cadeira de rodas si es para que yo vaya a una silla de ruedas, e usar fraldas geriátricas, utilizar pañales, diga para o seu Deus diga a tu Dios, que eu prefiro a morte. yo prefiero la muerte. Eu prefiro morrer do que ir para a cadeira Yo de rodas. prefiero a la muerte antes que sentarme en una silla de ruedas. Passou apenas uma semana dessa Pasó profecia simplemente lançada. una semana. Estou vindo de uma perseguição policial. Vengo de una persecución policial. Após 40 minutos de perseguição, Después de 40 minutos de persecución, o parceiro que estava comigo, mi compañero, nesse assalto a banco, en este atraco a banco, tomou um tiro nas costas. llevó un balazo en la Partiu perdendo, espalda y partiu murió, perdendo a sua vida. Também Saiu. desviado do evangelho. también descarriado del evangelio. Um tiro Un balazo, perdeu a sua vida. sí perdió la vida. Eu, nesse mesmo assalto, En ese mismo asalto, que ele perdeu a sua vida, que él perdió su vida com um tiro nas costas, con un balazo en la espalda. eu levei Yo he llevado 10 tiros nesse 10 assalto. balazos. Tomei Nesse asalto. 3 tiros nas costas, He llevado 3 balazos en la espalda, 4 tiros no abdômen, 4 en el abdomen, um tiro na coxa, uno en el muslo, um tiro na virilha uno en la ingle, e outro tiro no pescoço. uno en el cuello. Já caí sem o movimento das pernas, Me he caído sin movimentaciones en las piernas. como se Deus me dissesse: Como Dios me hablara, eu sou um Deus yo soy un Dios que prometo e cumpro que hablo y cumplo. até na hora da morte. Hasta mismo en el momento de la muerte, Não me desafia não. no me desafíes. Enquanto eu estava ali caído, Mientras yo estaba prostrado, agonizando, agonizando, nadando em uma poça de sangue, nadando en charco de sangre, sentindo a presença da morte se aproximando. sentía la presencia de la muerte que venía. Aquele vento gelado cortava a minha El aire face. frío cortaba mi faz. O diabo gritava no meu ouvido: El diablo chillaba en mis oídos. nem adianta clamar por misericórdia não. Clame por misericordia, no. Você nunca teve misericórdia de nenhuma pessoa, Tú nunca has tenido misericordia de nadie. então Deus também não terá misericórdia de você. Entonces Dios no tendrá misericordia Nem de ti. adianta clamar. No A clames. sua história acaba aqui. Tu historia termina aquí. Eu decretei o seu fim. Yo he decretado tu final. Daqui você não irá sair com vida. De aquí no saldrá con vida. Então minha alma se angustiou dentro de mim. Entonces mi alma se puso muy angustiosa. Eu olhei para um céu bem negro, como se Deus Yo tivesse miré fechado o céu para como mim. el cielo se puso negro. E eu comecei a gritar, Yo empecé a chillar. dizendo: Jesus, Jesús, ó filho de oh Davi, hijo de David, tem misericórdia de Tenha mim. misericórdia de mim. Jesus, ó filho de Davi, Senhor, tem Jesus, misericórdia hijo de de mim. Davi, tenha Jesus, ó misericórdia de filho mim. de Davi, Jesus, tem hijo de Davi, misericórdia de tenha mim, misericórdia de mim. Senhor. Ah, Senhor, eu pequei contra o Señor, céu. yo he pecado contra el cielo. Senhor, eu pequei contra a Yo terra. he pecado contra la tierra. Senhor, eu pequei contra o ser Yo he humano. pecado contra el ser humano. Miserável como eu sou, Pai. Miserable soy. Mas se o Senhor me der mais uma única Pero si me oportunidade, das una oportunidad, se o Senhor me livrar si tú me libras desse velório terrível que será o meu, de ese funeral terrible, de ter esse caixão cheio de de flores, tener ese ataúd lleno de os meus flores, parentescos chorando ao redor desse caixão pela minha los perda. familiares llorando
Se o Senhor me der mais uma única Si me das oportunidade, Pai, solamente una oportunidad de presenciar o crescimento dos meus filhos, Pai, presenciar el crecimiento de mis eu hijos, te Padre, prometo yo te hago una que eu irei promesa. honrar a sua serva na face Honraré dessa terra. tu sierva en la faz de la E irei tierra. pregar Irei a predicar sua palavra, su palabra, sentado naquela cadeira de rodas, sentado sobre la silla de o ruedas. resto da El minha resto de vida, mi vida, se for si necessário, es mas me dá necesario, mais pero uma dame una chance. sola oportunidad. Naquele momento que eu achei Yo pensé que jamais Deus ouviria a minha voz, que jamás Dios escucharía mi voz. meus pecados tinham me distanciado tanto dele, Los pecados me había alejado de e él não haveria mais como se aproximar dele. y no habría la posibilidad de me acercar a él. E quando me preparava Y cuando yo me preparaba para partir para uma eternidade de sofrimento, para caminando hacia una eternidad de sufrimiento, de repente de repente eu escuto aquela voz melodiosa me yo dizendo: escucho una voz dulce diciéndome: perdoado foram os seus perdonados pecados. fueron tus pecados. Agora você está preparado para me servir. Ahora tú estás Siga-me. preparado para servir. Sígame. Mas que Deus é este Pero que Dios es este que é capaz de enxergar escombros que humanos es uma posible pérola ver en medio preciosa. de los monturos humanos una Mas- perla. Mas que Deus é este Y Dios es que é este capaz de enxergar monstro, que es capaz de ver en medio de un monstruo uma oportunidade de pregar a sua palavra. la oportunidad de predicar su palabra. Esse é o mesmo Deus Ese es el mismo Dios. cuja presença estamos aqui essa noite. Y nosotros estamos aquí en esta É o noche. mesmo Deus que não Es desistiu el de mismo você. Dios que no desistió de ti. É o mesmo Deus que não desistiu do seu esposo. Es aquel que no desistió de tu É o esposo. mesmo Deus que não desistiu da sua Es esposa. el mismo Dios que no desistió de tu Não esposa. desistiu do seu No filho, desistió de do tu seu hijo, neto, de tus do nietos, seu ente de querido. tus familiares E queridos. vai realizar Y va a realizar grande milagre un gran milagro de salvação de e salvación libertação y dentro da sua liberación casa. dentro de tu casa. O que me traz aqui essa noite, Lo que me trae esta noche, vindo lá do Brasil, saliendo desde de Brasil, tão longe, de tan lejos, mesmo estando sentado na cadeira de rodas, mismo sentado sobre una silla de ruedas, usando fraldas geriátricas, utilizando pañales, estando desempregado, estando estando desempleados, esposa desempregada, teniendo una esposa desempleada, para pregar uma palavra como essa para o seu a coração. predicar una palabra como esa para É tu porque eu corazón. pensei Es porque yo he que pensado dia que un día essas trombetas irão tocar. esas trompetas sonarán. E esse corpo imperfeito Este cuerpo que es será imperfecto será transformado em corpo en de un glória. cuerpo de gloria. Então eu voarei Entonces volaré nas en las alas do del Espírito Santo de de Deus. Dios. Eu deixarei essa cadeira de dejaré esta rodas aqui silla nessa aquí en esta terra. tierra. Eu andarei sobre Y yo ruas de caminaré sobre ouro. calles de Tocarei oro. sobre Tocaré muros de sobre muros de jaspe. E outra vez Y estarei de pé. Otra vez estaré de Para pie abraçar para o abrazar el autor e o autor y consumador consumador da de minha nuestra fe. Nebaio que levai, Aleluia. vai. Lamandu que mandai a céu e foiga. Anjoma. Eleplomai que sorevai é céu e foiga fly. Ele vai voltar Él regresará para arrebatar a sua para igreja. arrebatar su iglesia. Que nós venhamos Que vengamos guardar a nossa coroa guardar de nuestra vida corona de vida eterna, eterna, para estarmos junto com Ele. para estar juntamente con Él. Porque lá Porque es allá. não haverá mais dores. No habrá dolor, Não haverá mais limitações de no cadeira de habrá rodas. limitaciones de silla de Não ruedas, haverá mais enfermidades. no habrá enfermedad, Não haverá mais câncer. no habrá cáncer, Não haverá mais AIDS. no habrá sida, Não haverá mais traição. no habrá traiciones, Não haverá mais angústias. angustia, Não haverá mais depressão. depresión. E nós iremos com Y Ele. nosotros iremos con Él. Herdar com Ele uma Heredar una eternidade de eternidad glória. de gloria. Guarda sua coroa. Guarda tu corona, Guarda a sua coroa. guarda tu corona Até que Ele venha. hasta que Él venga. Amém. Amén. O tempo está meio escasso. El tiempo está muy escaso, avanzado. Eu vou resumir um pouco para não ir muito longe. Voy a resumir para no ir muy lejos. Teve uma fase do hospital, Hubo un momento en el hospital, que é uma fase mais extensa. es un momento bastante largo. Mas eu senti de Deus hoje Yo he sentido de Dios hoy contar a parte do presídio
hablar algo de lo que es de la cárcel, principalmente para os jovens, principalmente a los jóvenes. porque ¿Por qué? na mente dos jovens En la mentalidad del joven existe um romance criminoso, existe un romance criminal. existe na mente dos jovens, Existe eso en la mentalidad de mas los o jóvenes. romance não existe. Pero este romance no hay. O que existe Lo que existe são realmente ações es acción e reações. y reacción. Aquilo que você plantar, Lo que siembras, certamente é o que você irá colher. ciertamente es lo que va a cosechar. Então não plante pimentas Entonces no siempre picante para esperando colher uvas. pensando que va a cosechar No. uvas. Não vai colher uvas, No cosechará uvas. nem peras, Tampoco peras. muito menos melancias. Mucho menos sandías. Vai colher pimentas mesmo. Va a recoger picantes. Desse hospital, Este hospital, eu passei yo he pasado por 8 penitenciárias do estado de São por 8 Paulo. cárceles de São Paulo, Sofrimento demais. sufrimiento, mucho sufrimiento. Em um dos presídios, Y una de las cárceles não deixaram entrar nem minha cadeira de no rodas, permitió adentrarme con la silla de rueda nem a cadeira de banho. y tampoco la silla de baño. Lá o que eu vi, Lo que he visto, os jovens los jóvenes que não respeitavam o cabelinho branco do papai e da mamãe aqui que fora. no tenían respeto a las cañas de los padres y las madres. Sabe o que eles pensavam? ¿Sabes lo que pensaban? A experiência deles são experiências Las antigas. experiencias de los papás son cosas antiguas. A tecnologia deles era muito antiga. La tecnología es muy antigua de Por isso ellos. que eles pegam tanto no meu pé. Por eso que ellos me llaman tanto la Porque eles não atención. entendem a nossa realidade Porque no atual. entienden la realidad actual. Ah, mas aí onde mora o problema? Pero ahí donde viene el problema. No dia de visita na cadeia, El día que ha de visitar a alguien en la cárcel, quem ia visitar? ¿quién viene a visitar? Eram os amigos? ¿Eran los amigos? Não. No. Eram os companheiros? ¿Eran los compañeros? Eram namoradas? ¿Eran las novias? Não. No. Era o pai e a mãe. Era el padre y la madre. E o que eu vi no dia de visita na cadeia, Lo que he visto en la cárcel, bandido das galáxias, los mafiosos de la galaxia, que não respeitava o cabelinho branco de papai e que no mamãe aqui fora, respetaban los pelos blancos de los papás y de la mamá que afuera. agarrar no calcanhar Coger del tobillo e gritar y desesperadamente: chillar desesperadamente. ah, mãe, Ah, mamá, ai, papai, Ai, papai. como eu tô arrependido. cómo me arrepiento. Pede pro pastor orar por mim, não Pide sabe para sair el desse lugar. pastor orar por mí para que yo salga de ese lugar. E o que eu vi de papai e mamãe Lo que he visto de papá y madre, de padre y madre, dizendo para o filho: diciendo al hijo, eu não falei para você yo no te he dicho, sair dessa esquina com esses sal movimentos. de esta esquina con esta gente. Não falei para você não ir para essas boates. No te he dicho para que no vaya a las discotecas. Não falei para você ir nessas festas à beira-mar. Te he dicho para que no vaya a las fiestas que se realizan en Não el falei medio para de la você mar. não entrar no vício da bebida, Te he dicho para no beber das drogas, en medio de las drogas, do del homossexualismo, homosexualismo, da prostituição. de la prostitución. Eu te disse Yo te he dicho para você voltar, para usted regresar, tocar na banda da igreja. volver a alabar al Señor en la Te falei iglesia. para você voltar pro grupo dos jovens. Te he dicho, regresa al grupo de los jóvenes. Não quis dar ouvidos, No ha querido escuchar, agora paga o preço. ahora paga el precio. A semana que vem a mamãe volta. La próxima semana mamá regresa. Sofrimento demais. Con mucho sufrimiento. E ali o que eu vi de bandido das galáxias, Lo que he visto de mafiosos que aqui fora não respeitava o cabelinho branco do papai e da mamãe, que no respetaban los pelos blancos de la mamá, com um físico perfeito, los físicos perfectos, menos cadeia que eu para tirar, menos cadeia menos Menos anos. tiempo de cárcel para tirar, para tener que tuviera, confrontado com a realidade da cadeia, viviendo la realidad de la cárcel, entraram em depressão, adentraron una depresión, tiraram a sua própria vida. quitaron su propia vida. Vi pessoas He visto que personas eram bandidos das galáxias, que eran mafiosos que grandes, desrespeitavam o papai e a mamãe aqui fora, que no respetaban los papás ni las mamás, do dia para a noite, del día hacia la noche, chaparem na cadeia, ficarem maluco, volverse locos ficarem doidos, do dia para a noite, de la mañana a la noche, assim, rápido. así muy rápido. Essa é a realidade. Esa es la realidad. Como meu tempo é muito curto, Como mi tiempo es muy corto, não quero estender demais. no quiero extenderme. Sabe quem é que te ama? ¿Sabe quién te ama? É o quadrado, a quadrada. Es el cuadrado, cuadrada. Sabe o que vai estar com você, aconteça o que acontecer, venha o que ¿Sabe quién vier? estará siempre contigo en todos los momentos? É o papai, El papá, é a mamãe, la mamá, e aquele que te diz não. aquel que te dice É no, aquele que te diz não. aquel que te dice Aquel no, que te aquel diz que no. dice no.
Aquele que tomou o seu celular por esses aquel dias. que te quitó el móvil esos días, Aquele que pegou o controle do videogame. aquel que te quitó el mando Aquele del, que está lá del pegado no seu pé. videojuego, aquel que está ahí llamándote la Esse atención. realmente te Ese ama. te ama realmente. Eles são capazes Esos son de capaces doar a sua própria entregar vida su por propia você. vida por ti. De tanto que te amam. de la manera que te ama. Honre Honre o seu pai e sua a tu mãe. padre y a tu madre, E se prolongarão y tendrá por largos días os seus dias nessa terra. los días en la tierra. Isso é realidade. Esto es la realidad. Esta sí. Acorde enquanto ainda há tempo. Despierte mientras hay tiempo. Enfim, En fin, o restante do testemunho lo que queda del testimonio fica para a próxima oportunidade. queda para la próxima oportunidad. Eu contei uns 20% do testemunho Yo hablé resumido, 20% de lo que es el testimonio, mas como eu fui ensinado pero como he sido enseñado lá no Brasil, en Brasil, que eu sou do Ministério do Belém, y yo soy del Ministerio de Belén, pastor José Wellington, Pastor José Wellington Bezerra da Costa Filho, Becerra da de la Costa Filho, me ensinou me ha enseñado não dar água demais no de mucha agua para matar afogado para ahogar a la gente, e nem dar de menos y no de poco para ficar com sede. para quedarse con sed. Sim, dá Sim. só o suficiente. Entregue lo necesario. Amén. Amém? Não vamos estender mais. Amén. No extenderemos más. Quem quiser ouvir o restante do testemunho, ¿Quién quiere escuchar lo que queda del testimonio? vai estar no nosso livro, Estará en nuestro libro. Da Morte allá para a afuera. Vida. De la muerte a la vida. Vai estar completo, Está completo, com envergadura de detalhe, con grandes detalles que não dá tempo de contar na que no se igreja. puede hablar en la iglesia. Seja investidor na obra de Deus. Haga una inversión en la obra de Dios. Compre 2, 3, Compre 2 o 3. dê de presente para algum amigo. Regale a un amigo. Seja uma semente de Sea- Deus na vida de Sea alguém. un sembrador en la vida de alguien. Seja um profeta de Deus. Sea un profeta de Dios. Seja um missionário de Sea un Deus. misionario de Dios. Para ganhar almas para Para Jesus. ganar almas para Jesús. Amém? 10 Amém. euros cada livro. Cada 10 euros usted ofrendará 10 euros en cada libro. Dá tempo de fazer o apelo? ¿Puedo hacer un... ¿Da tiempo? ¿Podemos? Sim. Você que ouviu essa palavra, Usted que nos escucha, você que ouviu esse testemunho, usted que escuchó ese testimonio entende y comprende que Deus tem mais que Dios tiene más para fazer na sua vida para hacer en tu vida do que o diabo para roubar. do que el diablo para quitarte. Com certeza, Con seguridad, o seu encontro tu encuentro com Deus aqui essa noite Deus em esta é por noite. algum motivo. es por algo. Mas talvez você chegue a pensar, Pero usted puede pensar, mas a libertação que eu preciso pero la liberación que necesito, vai ser no tempo do pastor? ¿será en el tiempo del pastor? Não. No. Vai ser no seu tempo, pregador? ¿Será en el tiempo del predicador? Também não. No, 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 no. Vai ser no tempo do Senhor. Será en el tiempo de Dios. Entrega o seu caminho ao Senhor. Entrega tu camino al Confia Señor. nele. Confía en Él. E amanhã o mais ele fará. Y mañana lo más se le hará. Faz só o que é fácil. Haga lo que es fácil Deixa o impossível para y Deus deja lo realizar. imposible para Dios E essa realizar. libertação tão Y sonhada esta liberación tan vai soñada ser de dentro para será fora. de dentro hacia afuera. Imagina um copo de café, Imagínate un vaso de café, bem pretinho, bien negrito, simboliza os seus pecados. simboliza tus A pecados. libertação que você precisa. La liberación que necesitas. Como se libertar deles? ¿Cómo me libero de ellos? Pega esse copo de café, Coge este vaso de café coloca debaixo de uma torneira y ponga debajo de un grifo. e liga essa torneira. Enciende el grifo E esse copo vai começar a encher. y esse vaso empezará a Vai llenarse. começar a encher, E vai começar a encher, llenar, e llenar, e encher, llenar, e encher, llenar, e encher, llenar, e llenar, encher. e llenar. E vai começar a transbordar, E se transbordar, 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 até que não reste mais nada que está em si, Empezará a transbordar que no quedará nada más en sí que seja seu. y sea suyo. E só vai sobrar Y lo que quedará, essa água esta cristalina agua cristalina que liberta, que libera, que que transforma, transforma, que traz que trae paz, que traz que trae alegría, que traz que trae renuevo e vai y preservar a coroa de preservará vida la eterna. corona de vida eterna. Toma uma atitude de coragem. Tengo una actitud de valor hoy. Hoje eu te desafio Hoy yo tengo un desafío para ti. a tomar uma atitude de A coragem. tener una actitud de valor hoy. Agora eu quero ver Ahora yo quiero ver quem são os corajosos aqui quién essa son los noite. valientes hoy en esta noche. A primeira pergunta Mi primera pregunta que eu vou fazer que realizaré é sem compromisso. es sin compromiso. Entenda bem, ¿Me comprendas bien? sem compromisso. No hay compromiso Só para mim saber quem é você. para que yo sepa quién eres tú. Ninguém vai te forçar nada. Nada te obligará a nada. Ninguém vai te constrangir a Nada nada. te quiere traer constrangimiento. Porque não é por força, Porque no es por fuerza nem por violência. ni por violencia. Eu estive
Yo he há estado 8 anos afastado da 8 igreja. años alejado de la O iglesia. desejo de Deus El deseo de Dios não era que eu estivesse aqui de cadeira de rodas, no era que yo estuviera aquí en una silla de ruedas, mas o meu coração pero mi corazón endurecido endurecido por muitos anos por muchos me años fez chegar aqui numa me cadeira de ha rodas. hecho llegar en este momento. Deus não quer Dios no quiere que você sofra. que usted sufra. Ele não deseja Él no desea que você tenha que problemas. usted tenga problemas. Ele quer cuidar de você. Él quiere cuidar de Ele ti. quer que você venha Él quiere que usted venga perfeito para a presença dele. perfecto para su presencia.